O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho, quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. E eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, já chegamos ao 30º domingo do tempo comum. Nos aproximamos do final do mês. Vamos entrar em novembro, onde, no final de tudo, já estaremos nos preparando para o tempo do Advento e entrando num novo ano litúrgico. E a liturgia de hoje começa com a leitura do profeta Jeremias, que se conecta muito com o Salmo também, não é? E salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Israel, que foi o povo escolhido por Deus, deveria, então, passar por grandes dificuldades que os profetas sempre entenderam que tinham acontecido por causa da infidelidade do povo à lei de Deus. O povo escolhido, mais ou menos, pensava assim, né? Temos o templo, temos a Arca da Aliança. Quem poderá ser contra nós? E, no entanto, pensava assim, nessa confiança em Deus, mas não correspondia à palavra de Deus. E chega o belo momento que o templo é destruído, a arca é roubada, até hoje não se sabe onde está a Arca da Aliança, né? Onde se guardavam as tábuas da lei, e muitos morrem e tantos outros são exilados. E o profeta Jeremias fala desse retorno agora. O que vai retornar para Israel? O resto de Israel, né? Que na Sagrada Escritura são chamados os Anauim, os pobrezinhos do Senhor, né? Então, ele diz aqui, entre eles há cegos, aleijados, mulheres grávidas, parturientes, são uma multidão os que retornam. Retornam, sobretudo, os pobres. Quem tinha se estabelecido melhor permaneceu fora do território de Israel. É um mistério o povo de Israel, não é verdade? E como que na história isso se repetiria, né? Israel deixou de ter território. Veja o que é uma nação. Uma nação é mais do que um Estado. Um Estado, sobretudo, quer dizer respeito ao governo, a certos poderes, não é? Mas a nação é mais do que isso. A nação que vem de natus, nascido, então, nascidos num determinado território, mas com valores, com crenças, não é? Com coisas que fazem com que alguém se sinta, tenha uma pertença a este povo. Israel perderia todo o território. E, no entanto, o povo judeu não deixou de existir.
Veja que sinal, não é? É um povo realmente escolhido por Deus. E só depois, não é? Com a recuperação, não é? Do território de Israel, depois de uma guerra de 6 dias, né? Viria toda a problemática até hoje da faixa de Gaza, enfim, não é? Mas um povo que tem essa experiência, né? Que é narrada aqui na Escritura, né? O povo que retorna, né? O povo que foi exilado, que é um símbolo também do povo de Deus. Estamos no exílio. Não estamos na pátria, né? São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, quando estivermos na pátria, onde é a pátria? O reino de Deus, o céu, a eternidade. Lá é a nossa pátria. Aqui estamos no exílio. E esse foi o problema de Israel, tratar o exílio como se fosse a pátria. E acabaram sendo exilados mesmo. E nós temos que tomar cuidado para não irmos para o grande exílio, o exílio eterno que é o inferno. Então, tudo isso aqui, não é? É importante, não é? E o que quer Deus? Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Conduzirei por torrente de água por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel. Deus se tornou um pai para Israel. E com a vinda de Cristo, ele se tornará um pai para a igreja, para todos aqueles que querem fazer a sua vontade, né? O Salmo repete essas coisas, né? Quando o Senhor nos reconduziu, nossos cativos parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nosso lábio de canções. A alegria de retornar. Como também a nossa partida deste mundo devia ser a alegria de retornar a Deus. O Padre Zezinho tem lá uma música de sente saudades de Deus, né? É isso, né? Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria, voltarão carregando seus feixes, os feixes que deveremos levar diante de Deus, não é? Das boas obras, da graça de Deus. E essa paternidade aparece no Evangelho, quando Jesus vai passando, vindo de Jericó com a multidão, está ali o cego, o filho de Timeu, Bartimeu, isso é quase que uma redundância, filho de Timeu, Bartimeu, Bar é isso. Bar, filho de Timeu. Por isso que Jesus, quando fala com Pedro, né? Bar Jonas, Simão, Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Aliás, há um nome muito interessante, muito bonito, na Sagrada Escritura. Só que é o nome de um assassino. Barrabás. Bar-Aba, filho do pai. É interessante essa palavra, né? Deve ser o nome dele mesmo, mas é muito simbólico, né? Filho do pai. Até um assassino é o filho do pai. Jesus vai morrer sendo trocado por um assassino, vendido por um dos seus, crucificado entre 2 ladrões. Veja, aqui a kenosis, que já vem da encarnação, o esmagamento, Deus que desce e faz um de nós, ele ainda vai assumir os pecados daqueles que não valem nada. Inclusive nós. Deus morreu por nós como ainda éramos pecadores, como diz a própria carta aos Hebreus, que lemos hoje também. Então está ali o cego Bartimeu. Cego e mendigo. Por que mendigo? Porque ser cego naquele tempo, no mundo agrário, no mundo de trabalhos pesados, no mundo sem tecnologia, ser cego te conduzia à mendicância. Se hoje nós vemos com dificuldade a deficiência física, né, mas veja quanto que evoluímos. Temos até uma tal de Paraolimpíada. Como as coisas mudaram também, não é? É preciso também ver as coisas boas, não é? Então, muita coisa mudou. Hoje, pessoas são paraplégicas, mas podem trabalhar, não é? Podem subir nos ônibus. As coisas podiam ser muito melhor, é verdade, mas houve alguma evolução de fato, né? E se vendo nesse mundo sem saída, a não ser mendigar, ele então vê a multidão que passa. E como se diz, tem ouvido de cego, né? A visão é o sentido que mais informa, diz Aristóteles, né? Sem a visão,
se concentra muito na audição, né? Por isso que o cego, né, o ouvido de cego, porque ele está aberto ao mundo, sobretudo pela audição, né? Então ele ouve que é Jesus de Nazaré. E aí não se contém, né? Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Não é? E aí muitos repreendiam, que se calasse. Cala a boca aí, ó. Não faz barulho não, está atrapalhando. Mas, como diz o povo, cada um sabe onde dói o seu calo, né? E aí que ele grita mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, né? E aí Jesus para. Veja, um símbolo da oração aqui, né? Gritando, cala a boca aí. Não, insiste, insiste, insiste. Perseverança na oração, perseverança no pedido ao Senhor. E Jesus para e manda que ele venha. Chamai-o. Então, carregam coragem, levanta-te. Jesus te chama. Imagine, já, não é? Aquele que, veja, que nós chamamos, é um marginal. O que é um marginal? É quem está à margem. Né? Temos o núcleo da sociedade e vamos criando margem. Temos que estar lá fora. Né? Do social, do econômico, do cultural, do educacional, né? Está fora. Tem chance. E essa margem vai crescendo imensamente. Nas mãos aí de gente que diz que se preocupa com o povo, mas essa margem só cresce. Começa na própria educação. Estão deseducando as crianças e os jovens cada vez mais. Pela informação errada e pela falta de informação, pela indisciplina, e aí é um abismo, né? Mas então, este que estava à margem é chamado. Puxa, alguém me ouviu. Alguém me chamou. E nós fazemos isso também, não é? É um problema, né? Passamos na rua, me dá um negócio aí, tem a malandragem também, hoje é um negócio muito difícil, né? Mas veja que nós passamos. E gritam por nós e vamos embora. Mas Jesus parou e então diz a ele: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. É isso que ele precisava. Se ele enxergasse, ele entrava de novo no mundo. Ele podia trabalhar. Ele não precisava mais ser mendigo. E aí Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia pelo caminho. Pediu a Jesus aquilo que ele precisava tanto. E nós sabemos pedir o que precisamos? Ou sabemos ao menos entregar a Deus: dai-me, Senhor, o que eu preciso mais? Ele precisava de algo físico, né? Porque aquele limite físico o bloqueava toda a dimensão da sua vida. Será que nós não temos também limites espirituais que nós não queremos ultrapassar? Porque estamos muito satisfeitos com a vida material? Como um dia o povo de Israel também quis, não é? Ser como as outras nações e fazer de Deus só um instrumento para satisfazer os seus desejos. Até que Deus se retira, né? Temos que lembrar que Deus é livre, né? Deus não está preso no templo. Ele está aqui, na Santíssima Eucaristia, mas não está preso, não. Como não estava preso na Arca da Aliança, como não estava preso no templo. E aí fez ver que tudo isso caiu. Tudo isso aqui tem significado. Se nós respeitamos esses significados, se isso tem importância para nós, né? Quem nas nossas igrejas, não é, vai estar com o Senhor, vai rezar um pouco. Eu tenho insistido muito, venham à missa diária. Quem pode, quem tem tempo. Tem tempo para tanta coisa. Eu sei que tem gente que não tem tempo, tem que trabalhar cedo, não dá para vir na missa. Não dá para vir aqui de manhã, dá para vir na paróquia. Procure a missa diária. Todos os dias se oferece o sacrifício de Cristo. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Então aqui ele alcança essa libertação, né? Jesus o liberta daquelas cadeias, né? Quando ele abre os olhos ao Bartimeu. E ele quer abrir os nossos olhos também, sobretudo para a eternidade, para vermos que esta vida não é só vivida aqui na terra. E completa a liturgia de hoje, a carta aos Hebreus,
quando fala também de Jesus, esse sacerdote. Foi ele que se ofereceu por nós, não é? E é interessante que aparece uma figura, o autor da carta aos Hebreus, que muito tempo se pensou que era São Paulo, mas não é. É um sacerdote. A temática toda é do sacerdócio de Cristo e de alguém que conhece o sacerdócio. E aqui ele fala, como está em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um rei, dito rei de Salém, mas ninguém sabe bem de onde ele veio, e que está com Abraão, né? A quem Abraão paga o dízimo. E ele é rei e oferece um sacrifício. Não de bodes, não de carneiros, não de touro, não de aves, mas de pão e vinho. Veja, Melquisedeque oferece pão e vinho lá nos tempos de Abraão, veja. É por isso que a Sagrada Escritura só pode ser lida com fé, e só pode ser lida, entendida, como os padres da igreja fizeram, né? Lendo o Novo Testamento, lendo o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Não há nada de acidental. Esse Melquisedeque já é uma antecipação daquilo que Cristo vai fazer. É uma figura, é um símbolo de Cristo, né? É um tipo, como dizem os biblistas, né? A tipologia, né? Aqui é uma figura de Cristo, né? Que é rei e que oferece pão e vinho. Assim como Jesus assumiu a água, o batismo de João Batista e o elevou ao nível de sacramento, aqui também ele assume o pão e o vinho que eram oferecidos por Melquisedeque para constituir o grande sacramento da Eucaristia. O seu corpo e o seu sangue verdadeiramente. Aquilo que nós fazemos a cada missa, tornamos presente aquele sacrifício, fazendo com que o pão e o vinho se tornem o corpo e o sangue do Senhor. Então, meus irmãos, vamos levar dessa liturgia esse desejo de servir a Deus, essa confiança de Bartimeu, a sua insistência na oração, no pedido a Deus, e que Ele mesmo nos faça pedir aquilo de que realmente necessitamos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.